uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos de desenvolvimento, tá? A gente está numa era de informação. Então você tem informação de tudo quanto é tipo, de todas as áreas, de forma gratuita, de fácil acesso. O grande problema das pessoas, da maioria das pessoas, e eu já sofri desse problema, é que você quer resolver tudo ao mesmo tempo, tá? Então assim, o problema hoje, seu, o meu problema lá atrás, volta e meia é o meu problema na atualidade, é a gente querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu falo muita coisa ao mesmo tempo, é você querer cuidar de várias áreas ao mesmo tempo. E aí, esse é o grande problema às vezes que está acontecendo com você. Às vezes você fala assim, nossa, eu preciso melhorar meu financeiro, eu preciso melhorar meu relacionamento, eu preciso melhorar isso, isso e isso. E aí você tá aqui na live do Eduardo Garcês, pega um ensinamento desse, anota e fala, nossa, o que ele falou fez muito sentido, vou aplicar. Só que quando você sai dessa live, passa 1 hora, 2 horas, você cai na live do fulano ou da fulana XYZ. E aí você começa a consumir um outro tipo de informação. Você começa a consumir um outro tipo de informação. E aquela informação te traz mais um novo conhecimento. Ou seja, você esquece aquele conhecimento que você teve aqui comigo. Você esquece aquele conhecimento que você teve aqui comigo e se prende àquele outro conhecimento, aquela outra informação. Só que você nunca coloca em prática. Então, essas informações que você está pegando não está virando conhecimento porque você não coloca em prática. Então, a dica que eu deixo para você nesse início é que você crie critérios na sua vida. Crie critérios. Como assim, Eduardo? Como assim eu vou criar critérios? Qual área da sua vida hoje você precisa dar mais atenção? Qual área da sua vida você precisa dar mais atenção hoje? Lembrando que você tem várias áreas, tem área de profissional, área de financeiro, área de relacionamento, área de saúde, área de espiritualidade. E eu sempre defendo que a área de relacionamento é uma das principais áreas que todo mundo precisa começar a cuidar. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala só de relacionamento amoroso. A gente fala de relacionamento familiar e aí vem padrões de repetição, de o porquê que você não conseguir se relacionar bem com o dinheiro, se relacionar bem com o seu profissional, se relacionar bem com você mesma, entendeu? E as respostas estão todas lá. Então, quando a pessoa ela entende que ela precisa curar isso, que ela precisa estudar mais sobre isso, ela já está 2, 3, 5 passos à frente de muitas pessoas, entendeu? Eu, Eduardo, por exemplo, hoje eu entrego relacionamento amoroso, relacionamento familiar e relacionamento, autoestima com você. São os meus conteúdos. Se você for no meu feed, você vai ver eu falando somente sobre isso. E é somente sobre isso que a gente vai falar aqui durante esse mês de julho inteiro. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente vai estar falando sobre isso. Então eu tenho os meus critérios. Quais são os meus critérios? Eu estudar relacionamento. Para que eu vou estudar, por exemplo, como ensinar as pessoas a economizar? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu posso estudar financeiro para mim, aplicar na minha vida pessoal. Mas não faz sentido eu ficar estudando algo para ensinar para vocês ou para ensinar para outras pessoas. Não faz sentido eu ficar perdendo tempo com isso. Entendeu? Porque hoje eu sei que a área que mais vai dar resultado para mim, que vai me trazer mais abundância, é a área de relacionamento. Então eu estudo para mim, estudo para os meus alunos. O financeiro é o seu básico. Eu não sou aprofundado, eu sei o básico, eu acompanho pessoas que podem me entregar aquele conteúdo, só que eu tenho critérios, entendeu? E você, quais são os critérios que você vai ter a partir de agora para que você consiga avançar na sua vida? E quando a gente fala de critério, quando a gente fala de estabelecer critérios, a gente primeiro precisa ter 2 coisas, eu falei ontem nos meus stories. A primeira coisa, clareza. O que é clareza, Eduardo? Clareza é saber quem é você e para onde você quer ir. Só que você só consegue saber para onde você quer ir, você só consegue traçar a sua rota quando você ajusta o seu GPS, quando você sabe quem você é. Eu comecei a nova turma do Master Mulher semana passada. E todas as vezes que eu começo a turma, eu sempre faço as perguntas, converso com cada uma e eu sempre pergunto, o que você espera? Olha só, o que você espera alcançar no final dessas 8 semanas? Porque são uma mentoria por semana, né, que a gente faz ao vivo, toda segunda às 9 horas. O que você espera alcançar ao final dessa maratona que a gente está vivendo, de 8 semanas? Todas falaram que elas queriam ter um poder de decisão absoluto. Todas falaram que elas queriam ter um poder de decisão absoluto. Quando elas me falaram isso,
eu me atentei para algo. Eu me atentei para algo que eu quero trazer para vocês hoje, que é o nosso assunto de hoje. O porquê que você ainda continua ouvindo a opinião de outras pessoas. Por que você, que está aí do outro lado, continua ouvindo a opinião de outras pessoas? Principalmente dentro do seu relacionamento, o que você deve ou não fazer. Existe uma grande diferença entre opinião e conselho. E quando a gente ouve opinião, eu não sei se você sabe, mas opinião são ideias daquelas pessoas que não trilharam o caminho. Ela apenas tem alguém que sofreu alguma coisa com aquilo, ou ela leu um livro, ela não trilhou o caminho, então ela tem uma opinião, ela não sabe na prática como funciona. E conselhos são de pessoas que já trilhou aquele caminho. Quanta opinião você vem colhendo na sua vida? Você sabe por que isso acontece? Porque te falta clareza. Quando te falta clareza, é muito fácil você buscar opinião. É muito fácil. É muito fácil você se aproximar de pessoas que não trilharam o caminho. Porque aquelas pessoas elas vão falar algo que realmente vai a favor do seu medo. Porque quando você começa um projeto novo, por exemplo, você acorda e decide que vai mudar o seu relacionamento. Você acorda e fala assim, meu relacionamento está fracassado, não tá bom e eu vou mudar o meu relacionamento. Quando você chega no final do dia, a pessoa que está com você faz uma cagada. E aí naquele momento você fala assim, meu Deus, isso não é para mim. Você teve até uma pequena clareza, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso, não dá certo. E aí você vai aonde? Você vai lá naquela sua amiga que está solteira há 10 anos pegar uma opinião com ela. Que às vezes você tem até um start de começar alguma coisa, só que no primeiro problema que aparece, você vai lá e busca a opinião de alguém. E geralmente esse alguém que você busca a opinião é alguém que não trilhou o caminho. E essa pessoa, verdadeiramente, ela quer te ajudar. Verdadeiramente ela quer te ajudar. Só que ela não tem conhecimento, No máximo que ela tem é aquela informação. Lembra que a gente falou no início? Ela viu um videozinho no YouTube. O máximo que aconteceu é que ela viu um videozinho no YouTube falando sobre relacionamento. E ela chega pra você e fala assim, olha, isso e isso tá errado. Ele fez isso, tá errado. Você não precisa aceitar isso e etc. E ela fala um monte de coisa sem ter trilhado o caminho. Mas ela ouviu um vídeo. Ela viu um vídeo do Eduardo. Ela estava no Instagram e viu um vídeo do Eduardo. Ou melhor, ela está aqui. Ela está aqui, viu a live eu falando sobre relacionamento, só que ela saiu da live e não aplicou. Ela não aplicou ainda. Mas quando chega a amiga dela com um problema no relacionamento hoje à tarde e fala assim, nossa, eu estou com um problema assim, assado. Às vezes você comete esse erro. Eu vi uma live do Eduardo hoje, ele falou que tem que ser assim, assado. Faz que dá certo, sem antes você ter feito. E aí? A pergunta que eu quero deixar para você aqui é o seguinte, o quanto você vem colhendo a opinião das pessoas e o quanto você vem dando opinião para as pessoas. Quando você dá opinião, é aquilo que você tem uma leve teoria daquilo, você não tem aplicabilidade, então você só pode falar algo que você leu, que você acha que é. Você não tem certeza, porque você não colocou em campo. O máximo que você tem são estudos de outras pessoas que fizeram. Mas você mesmo colocar a mão no fogo lá, colocar a cara para bater, você ainda não fez. E assim acontece nas suas outras áreas da sua vida, nas suas ações. Então essas alunas chegaram para mim e falaram assim, Eduardo, eu só quero decidir. É só isso. Se eu chegar no final de 8 semanas tomando as decisões e sendo fiéis a ela, para mim já valeu total o investimento. E na hora eu pensei assim, falei, nossa, que fácil isso, porque na primeira semana de treinamento é onde a gente ajusta o GPS, é onde eu entrego todas as ferramentas possíveis para que elas se conheçam. Porque a partir do momento que você se conhece, você para de ouvir opinião. Você para de ouvir opinião. Porque hoje é muito fácil você ouvir as outras pessoas, você ser influenciado por outras pessoas. Pessoal, é muito fácil você ouvir a opinião de outras pessoas quando você não se conhece, porque você tem medo.
E como você tem medo do novo e você não se conhece, você não tem a clareza suficiente sobre aquilo, você acaba sendo influenciado pela opinião de outras pessoas, que eu chamo destruidores de sonhos. Quem aí já teve alguma ideia, já teve algo, às vezes você está lá no seu momento de descanso, na sua caixinha do nada que eu costumo dizer, e aí depois você fala assim, nossa, eu quero isso. E aí você vai comentar com aquela pessoa da sua família, às vezes com a pessoa que está morando dentro da sua própria casa com você, seu marido, sua esposa, ou às vezes para um amigo, e a hora que você chega para aquela pessoa e fala assim, nossa, eu tive uma ideia, eu quero fazer isso, isso e isso, e aquela pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala para você é o seguinte, mas e se der errado? Tem certeza que isso dá certo? Ah, já ouvi falar que alguém fez isso aí, não deu certo. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui já... Eu tive uma aluna há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, quando eu atendia coach individualmente. E essa aluna minha, ela era um cargo muito alto dentro da empresa dela. Só que era o cargo máximo. Era um alto, mas ela não estava na sua ascensão profissional, etc e tal. E ela não sabia o que ela queria da vida. Ela não sabia o que ela queria da vida. Ela foi deixando a vida levar. O que ela foi deixando a vida levar? Ela foi crescendo na família onde, onde todo mundo era funcionário público, onde todo mundo tinha carteira assinada, então ela foi crescendo naquilo, tá? Ela foi crescendo naquilo. E ela entrou numa empresa e assim como os pais, os irmãos, as pessoas, ela foi seguindo aquilo. Só que ela nunca esteve satisfeita. Só que ela não conhecia ela. Ela não conhecia ela. Então quando ela tentava fazer isso aqui, as pessoas não, ela voltava. E aí... Durante muito tempo, ela ficou nessa empresa, mais de 10 anos. E ela veio fazer um treinamento comigo. Por quê? Porque chega um momento que a pessoa está quase em processo de depressão. Quase um processo de depressão e a pessoa fala, não aguento mais, eu preciso me descobrir. E aí ela acaba caindo num vídeo meu, caindo em algum conteúdo e vem conversar comigo. Enfim, a gente começou a fazer esse treinamento com ela, onde a gente fez um processo de autoconhecimento mesmo, muito simples, eu mostrar para ela quem era ela. E quando a gente chegou... ali na terceira, na quarta sessão, a gente trabalhou missão de vida, a gente trabalhou propósito, onde a gente faz uma ferramenta incrível, as meninas têm acesso a isso, e aí a gente conseguiu realmente trazer de dentro para fora a missão de vida dela. Quando ela fez, que ela mesma escreveu a missão, porque não sou eu quem falo, foi ela que escreveu, ela que viu, eu apenas fui uma ferramenta, fui um instrumento para dar clareza para ela. Ela falou assim, nossa, agora faz sentido. Agora faz sentido o que eu preciso fazer todos os dias de manhã ao acordar. Agora já faz sentido, agora eu tenho clareza. Eu quero empreender. Na época, ela falou assim, eu quero empreender. E aí, no momento, a gente foi testando, conversando, e ela falou assim, nossa, o que eu mais amo, olha só, o que eu mais amo hoje é ajudar as pessoas a se vestir bem. As minhas amigas falam que eu tenho um bom gosto, então eu sempre me sinto bem ao ajudar as pessoas a fazer isso. E aí a gente conversando, e eu falei pra ela, por que você não compra roupa e vende? Aí na hora ela me falou. Eu já tive essa ideia. Só que as pessoas que estavam perto de mim, todas falaram que eu ia fracassar. Todas destruíram o meu sonho. Por que as pessoas falaram isso? Porque ela falou assim, quem falou na época era meu pai e minha mãe, e eles tinham conhecido X, que ia para São Paulo, comprava as roupas, voltava para vender, tinha quebrado. Tinha fulano Y que fazia isso, fazia aquilo, tinha quebrado. Então essas pessoas trouxeram vários exemplos de pessoas que fracassaram aquilo que ela tinha amor. E eu faço uma pergunta para você agora. Se hoje uma pessoa ela é apaixonada vamos dizer assim, como é que eu vou te explicar? Ela é apaixonada em fazer espetinho, e ela decide montar uma barraquinha de espetinho. E ela tem aquele amor de montar o espetinho, de atender os clientes, ela tem aquele amor, porque realmente é algo dela. E temos uma outra pessoa que olha a oportunidade de montar o espetinho como, porque a comida dá 100% de lucro, então não tem erro. Temos duas pessoas, uma que tem amor por aquilo e a outra que faz porque é a única opção ou porque dá dinheiro.
Qual que é a chance, eu quero te perguntar isso, qual que é a chance dessa pessoa que tem amor daqui 2, 3 anos ter 15, 17 barraquinhas de espetinho, e qual que é a chance da pessoa que não tem amor, só visa lucro, só vê números, estar com a mesma barraquinha daqui 2, 3 anos? Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a chance disso acontecer? Só fala pra mim, muito ou pouca? Muito ou pouca? Só fala pra mim, muito ou pouca? Então nesse momento eu falei pra ela assim, tá, me fala que dia que o seu pai e sua mãe vendeu uma calça. Me fala que dia que seu pai, sua mãe, as pessoas que estão seus amigos, vendeu uma calça. Na hora ela parou, disse, não, meu pai e minha mãe nunca vendeu uma calça. Aí na hora eu virei pra ela e falei assim, então você tá me dizendo que você tá deixando de viver a sua vida por opinião de pessoas que não trilhou o caminho que você quer trilhar? É isso que você tá me dizendo? Na hora ela parou e falou assim, nossa, faz muito sentido. Aí eu virei pra ela e falei assim, por que você não usa o recurso de modelagem? O que é modelagem, Eduardo? Olha pessoas que têm sucesso naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer ter. Eu não sei qual é o objetivo que você quer ter hoje. Eu não sei se é um relacionamento extraordinário. Se for um relacionamento extraordinário, você não vai conseguir bons conselhos com aquela sua amiga que está há 10 anos solteira. Ou que vive um relacionamento de Instagram. No Instagram é tudo bonito, mas por trás dos bastidores é tudo podre. Entendeu? Você está entendendo o quanto é forte isso? Eu não sei qual que é, a sua maior dor hoje, mas se você estiver buscando em lugares que não trilharam, de pessoas que não trilhou o caminho, você está fadado a desistir dos seus objetivos. E qual que é o nosso principal objetivo aqui no mês de julho? É eu trazer clareza para que você ajuste as suas áreas de relacionamento. Entendeu? Trazer clareza para que vocês ajustem a sua área de relacionamento. Isso é muito forte. Essa aluna que eu contei para vocês, estou falando na questão profissional, mas ela decidiu parar de ouvir os pais e fazer por ela, por amor. E eu digo para você, eu não tenho uma mensagem dela aqui porque mas eu posso procurar uma hora para postar para vocês verem. Ela mandou uma mensagem uma vez de uma cliente dela. A cliente dizia o seguinte: ela tinha montado a empresinha dela, ela estava atendendo dentro de casa, ela nem tinha um negócio físico. E a cliente dizia o seguinte: olha, essas roupas que você vende tem em outros lugares e com preço muito mais acessível, mas eu não sei o porquê, eu preciso ir até você para comprar. Você me encanta. Simples. Você está entendendo que quando você faz por amor, quando você tem clareza do que você quer e você faz, sabe, você começa a estudar pessoas que têm sucesso? O que ela fez foi isso. Ela parou de ouvir os pais, parou de ouvir as pessoas que não trilharam aquele caminho, entendeu? Que infelizmente são pessoas que queriam o bem dela, entendeu? Infelizmente eles queriam o bem dela, querem o bem dela. Só que como eles não trilharam o caminho, a única ideia que eles têm de pessoas que não conseguiram é isso que eles fazem.